Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais umas dicas da formação, educação musical, formação de musicalizadores. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições da musicoterapia com adolescentes, as possibilidades e os desafios. A gente não podia deixar de mencionar, eu já falei em outro momento, mas só recapitulando, né, que a musicoterapia, a principal diferença dela com a educação musical, no caso, está nos objetivos, né. A musicoterapia, ela não objetiva ensinar música, elementos musicais, conteúdos que são específicos de música, cantar extremamente afinado, ela vai utilizar da área musical para chegar até esse paciente. E a educação musical, ela não deve se pautar apenas em melhores comportamentais sociais. No caso da educação musical, a gente tem um conteúdo para ser trabalhado, mesmo que na escola regular, tem uma apostila, tem um segmento e a gente tem tópicos que são realizados, né, nessas aulas de educação musical. E tais variáveis podem vir a acontecer consequentemente, mas não como objetivo principal. Então, resumindo, se eu sou um musicoterapeuta e o meu paciente, depois de algumas sessões, ele ficou interessadíssimo por música, a ponto de querer ir para uma escola especializada de música, estudar um instrumento, fazer aula de música, maravilha, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é você lidar com as questões que você precisa curar ou mediar com aquele paciente. E a educação musical pode usar da musicoterapia? Sim, nós temos muitos elementos que são em comum com essas duas carreiras. Porém, os objetivos e também, é claro, a forma de condução de trabalho são diferenciados. Geralmente, a educação musical, a gente trabalha com uma turma coletiva, a gente não tem um trabalho individualizado, a não ser numa escola particular de música, certo? Com a escola particular ou regular, você trabalha com uma turma completa. Então, você não dá aquela devida atenção específica para aquele aluno e para suas dificuldades específicas. Você tem um olhar unidirecional por questão da turma e das necessidades pedagógicas daquela escola, tá? Mas só para ter um parênteses aí, para a gente não se confundir muito. Mas uma tira empréstimo da outra. Não é porque eu sou um professor de educação musical que eu não vou poder usar elementos da musicoterapia e vice-versa, porque elas são muito similares, mas não são iguais. E também, recapitulando uma fala minha em outras aulas, o musicoterapeuta, ele tem que ser um formador específico dessa área para atuar com a questão clínica, né? Eu não posso fazer só uma pós em musicoterapia e me considerar musicoterapeuta, não. A musicoterapia, ela vai me ajudar, ela vai direcionar, ela pode melhorar a qualidade das minhas aulas de educação musical. Eu posso me dizer, por exemplo, que eu sou um educador musical terapeuta, ou eu faço uso da educação musical como uma terapia musical, mas eu não posso usar o termo musicoterapeuta sem ser uma formação específica de graduação, assim como outras áreas também, tá? Então é isso, a musicoterapia, ela não tem o objetivo principal elementos musicais, mas a cura e a adaptação e a melhoria daquele paciente. A educação musical não tem paciente, nós temos alunos, nós temos estudantes de educação musical, nós não temos paciente. Então tomar cuidado aí para não confundir as terminologias, tá? O que a gente deve trabalhar, tanto na musicoterapia como também na educação musical, né, que são similares, é a improvisação, a recriação, a composição e a audição. Se eu trabalho o improviso, mesmo que ele seja de uma forma muito simples, eu estou trabalhando, explorando o outro, eu estou colocando aquele indivíduo num papel principal, mesmo que por 3 segundos, mesmo que num exercício de imitação, eu estou utilizando essas ferramentas para trabalhar isso nele. Às vezes a pessoa é um pouco tímida, às vezes ele tem uma certa dificuldade de socialização. Então, alguns exercícios que são induzidos, a gente não obriga, mas uma indução, digamos assim, bem natural, né, naquele processo ali da aula de música, eu vou trabalhar a improvisação. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar a recriação. Por quê? Porque se não for prazeroso para o aluno e ele não criar aquele interesse, como ele vai usar da música para benefício da saúde dele? Ou, né, da vida dele?
Ao mesmo tempo, eu também posso estimular a composição, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E a audição, que seria a apreciação musical, ela pode ser direcionada. Então, às vezes, eu consigo, aos poucos, isso em passo de tartaruga, né, colocar para os alunos outros meios de comunicação, eu posso colocar outros estilos musicais que eles talvez não tenham tanto acesso ou não conheçam, e dizem que não gostam porque não conhecem, né. Às vezes não é porque conheceu e não se identificou, a maioria das vezes é porque não conhece mesmo, não está no meio dele, no meio social dele. Então, esses elementos, eles são os mais importantes, tanto para a educação musical, quanto também para o processo de musicoterapia. E hoje nós vamos falar especificamente de uma faixa etária que eu acho que todos têm um pouquinho de dificuldade, tem uma dificuldade, às vezes, de achar mais material, que é a questão da adolescência. Então, a atividade que eu vou falar aqui hoje, ela é específica para adolescentes, mas é claro que a gente pode adaptar em qualquer faixa etária. As características da adolescência, elas mudam de um contexto para o outro, os sentidos e os significados para o sujeito adolescente também mudam e caracterizam a polissemia da natureza musical. Então, tem adolescentes, por exemplo, que se a gente colocar um pequeno trecho de Ave Maria de Gounod, é uma obra bem conhecida, para alguns ela vai parecer antiquada, para outros ela vai parecer uma música que dá sono, sem graça. Para outros, ela pode ter uma questão religiosa, né, vai remeter à questão religiosa e o respeito pela religiosidade, não pela música. E pode concebê-la também como bela e prazerosa. Então, a formação e a vivência, principalmente dentro do grupo familiar, dentro do grupo que eles convivem, direciona a relação que ele tem com o estilo ou estímulo sonoro musical. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Às vezes tem um adolescente ou uma criança, é um pouco mais raro, mas que ele sozinho se identifica por um determinado estilo que ele viu na TV, que ele ouviu alguém tocando, e ele se identifica muito com a música, ele se identifica com o estilo da música erudita, sem, às vezes, nenhum tipo de conhecimento dos próprios pais. Então isso é relativo, a música ela tem esse poder, né, essa questão do contato, essa questão do estímulo, tanto sonoro quanto visual, no sentido de uma trilha sonora de um filme, a questão do estímulo físico, que seria o contato com o instrumento de percussão, por exemplo, ou qualquer outro instrumento que a pessoa tenha pela primeira vez, pode sim fazê-la se apaixonar por um estilo desconhecido, por um mundo que ela não tem assim tanto conhecimento, né. Na maioria das vezes, é claro que a formação do meio vai induzir muita coisa, mas em outras questões não. E aí a gente fala um pouco da questão dessa sensibilidade auditiva. Isso é uma questão pessoal. É claro que se eu vou escutar uma música que tem uma batida de ritmo muito marcante e, não vou falar do funk, mas em qualquer sentido, por exemplo, de música brasileira, né, se a gente pegar o baião, o frevo, a gente pegar qualquer um desses estilos, a gente vai perceber que a questão rítmica ela é muito presente na música brasileira, né, muito às vezes muito mais que a melodia em alguns estilos. Mas aí todo mundo vai ouvir, a música eletrônica e vai sentir vontade de dançar? E vai remeter uma sensação de prazer ao ouvir o sentido da música, techno? Não. Para algumas pessoas pode ser cansativo, para outros pode ser insuportável e para outros pode ser extremamente prazeroso. Então, a sensibilidade auditiva, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que é bom para um, às vezes não é tão bom para o outro, não é uma regra geral, tá. Bom, pessoal, boa noite para quem chegou agora, tudo bem com vocês? Qualquer coisa que vocês quiserem fazer pergunta aí, eu estou à disposição, viu? A sensibilidade auditiva, voltando aqui, é tão, interessante esse aspecto que, por exemplo, às vezes uma adolescente escuta aquele barulho de música a gente considera relaxante, né, aquele barulho de água, aquele às vezes uma uma melodia, né, feita por um violão ou por uma harpa, vamos falar de instrumentos que vão dar uma sensibilidade, assim, bem que seria de calma e de relaxamento para a maioria. Mas, às vezes, tem casos que uma adolescente ou que uma criança ou até mesmo um adulto, escuta aquela determinada música e ele começa a chorar, ou ele começa a se irritar.
Aí você deve perguntar: "Ué, mas se é uma música que está trabalhando acordes, está trabalhando uma tonalidade, muitas vezes até modal, né, para não ter aquela tensão de acorde, como que para ele não teve aquela sensibilidade de relaxamento?" Por questões pessoais. Às vezes, um som de um barulhinho de água para uma determinada adolescente, principalmente, eu estou focando a aula de hoje, mas pode ser qualquer um, qualquer pessoa, ele pode se irritar, porque pode lembrar algum momento traumático no útero, que tem aquele som de água, com relação à gravidez da mãe. Olha que interessante. E às vezes, para aquele indivíduo e não para o restante, vamos falar de um grupo de 20 pessoas, 30 pessoas, ele tem uma sensação aversiva comparando as outras pessoas. Ele não consegue sentir relaxamento, mas ele consegue sentir irritação. Mas aí já vem uma questão pessoal por detrás. Né? Quando raramente, gente, acontecer esse tipo de situação, se você fizer algumas perguntas, conversar um pouquinho com esse aluno, com certeza você vai perceber que tem alguma coisa pessoal da vida dele que interferiu, que aquela música vai lembrar um momento do qual não foi positivo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Às vezes uma música que lembra uma separação lá de um namoro de alguém, para o outro pode lembrar um acidente lá que ele passou e naquele momento do acidente estava ouvindo aquela determinada música. Então, essa sensibilidade auditiva, para vocês verem o tanto que a música tem um poder na questão cerebral, não é só a fala, né, é uma comunicação poderosa, ela pode trazer tanto um estímulo de prazer, no caso, às vezes, ou até mesmo de lembrança de memória, muito trabalhado quando tem mal de Alzheimer ou outros problemas de memória, trabalhar com pacientes, principalmente idosos, no caso da musicoterapia, músicas que eles gostavam de ouvir da época deles, letra, às vezes a pessoa não está conseguindo lembrar certas coisas da atualidade, mas ele começa a lembrar uma letra de uma música que ele gosta muito, e disso vão puxando outras questões que já foram esquecidas. Então, essa sensibilidade auditiva, se a gente souber trabalhar isso nas aulas de educação musical, no caso da musicoterapia e tantas outras, né, questões, trabalhos sociais, né, a gente pode sim conseguir resultados assim inacreditáveis. Às vezes uma fisioterapia não consegue, uma atividade musical consegue. Às vezes a psicóloga, né, trabalha de diversas formas, a fono tenta vários exercícios e às vezes ao cantar uma música ou fazer um solfejo, o aluno consegue deslanchar aquele problema que ele precisa. É claro que, infelizmente, numa aula coletiva, né, de uma escola com 20, 30 alunos, a gente não consegue fazer esse trabalho tão a fundo, mas fica a dica aí, né, que às vezes pode acontecer com vocês casos raros de você colocar uma música e uma criança começa a chorar ou um adolescente, se irritar e falar que odiou aquilo, com certeza tem algum tipo de memória, de lembrança, de sensibilidade auditiva, tá? No caso aqui, eu vou colocar um resumo de um artigo que eu achei bem interessante, depois se vocês quiserem, né, eu vou deixar o título para que vocês leiam com mais calma. O educador, né, o musicoterapeuta, ele trabalha a prática de ritmos brasileiros e também o rap, porque é claro que ele percebeu que apenas através do rap aqueles alunos iam se interessar, aqueles adolescentes iam se interessar pela aula de música. E a técnica musicoterápica predominante foi a improvisação. Como que ele trabalhou? Através de algumas fases, né? A primeira fase ele trabalhou a improvisação. Então ele fazia, por exemplo, um grupo, uma roda. Aí vamos supor que uma pessoa fala assim, a gente vai fazer ostinato rítmico, né? Então eu tô lá, vou no meio da roda. Aí eu tô lá fazendo um ostinato. Aí uma pessoa, ou o próprio musicoterapeuta ou educador musical, ele tenta bater um outro ritmo para ver se atrapalha, entre aspas, né, faz parte do jogo, se ele consegue atrapalhar a concentração daquela pessoa que está fazendo aquele determinado ostinato, por exemplo. Então, ele trabalhou fases que são bem interessantes por causa disso, para ver como que estava o nível de concentração deles. É claro que eles já sabiam que era ostinato, algumas questões, né, musicais e terminologias já foram antecipadas, o trabalho. As canções foram sugeridas pelo grupo e pelo pesquisador e depois foi recriado, é como se fosse uma paródia, né, com instrumentos e voz com som mecânico. E as técnicas usadas foram audição e recriação. Aí, no caso desse artigo, gente, na época estava na moda a Pitty, então ele escolheu a música Equalize e a música Ai 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 da Vanessa da Mata.
tá? Então, aqui a gente está pegando a ideia, e aí a gente vai adaptar, claro, para a realidade dos dias de hoje. É claro que hoje não seriam, provavelmente, essas músicas escolhidas. E depois, numa terceira fase, ele fez esses exercícios e desafios de concentração, como eu coloquei agora um exemplo para vocês, né? Onde você pode pedir também que um aluno faça um determinado ostinato e ele aponta para alguém que vai fazer uma resposta, como se fosse uma frase de pergunta-resposta. Tem essa questão aí de atrapalhar, né? Pode ser a questão do eco, que você faz um determinado ritmo, pode ser até brasileiro, e aí todo mundo tem que repetir. Você pode também mudar, tipo assim, vamos cantar a música aqui da Pitty, como que ela ficaria se a gente fosse fazer ela em forma de baião? Fazer alguns desafios, mais ou menos nesse sentido, é bem legal para trabalhar a questão do exercício de desafio de concentração, de memorização, em todos os sentidos, né? Não só a questão de tocar instrumento, o próprio corpo pode fazer isso, né? Eu posso trabalhar o ostinato ritmo usando o corpo, eu posso trabalhar usando a própria voz. Então, através dessas questões, a gente pode trabalhar vários aspectos com os adolescentes. E o objetivo foi o quê? Foi desenvolver a questão da atenção, a criatividade, a rapidez de reflexo, né? E observou que os participantes também sentiram dificuldade na execução. O pesquisador propôs que todos tocassem a célula rítmica sugerida. E, em seguida, só tocaria apenas quem fosse solicitado, visando a atenção e valorização de cada participação. Aí, nesse tipo de exercício, é legal a gente não seguir uma ordem. Vamos supor que você está numa roda, né? Não seguir a ordem. Mas você, de alguma forma, tipo, vamos supor que eu vou fazer uma flecha, eu aponto para Maria, a Maria tem que continuar. Aí a Maria faz e aponta para o César. Então, o legal é a pessoa não saber realmente que ele é o próximo, para que você possa ver como que está esse exercício de concentração e de atenção e valorização também da participação deles. Também outra coisa poderia ser tipo um telefone sem fio, né? Você faz um ritmo, o próximo tem que repetir seu ritmo, acrescentar um pouquinho, e assim sucessivamente. Não dá para fazer, claro, em grupos muito grandes, mas é possível a gente fazer isso de uma forma que fique bem interessante, ou você limita, cada 5 depois começa de novo, e aí, né, a gente pode fazer variantes. E a última fase, que eu falei, a gente chama de composição final, né? Pode ser também uma paródia. Às vezes a turma não tem uma facilidade para criar uma melodia, mas a letra, com certeza, todos conseguem, tá? Então, aí, se vocês observarem, né? Sou criança, bem doidona, sem freio na bicicleta, pense numa maluquice, se já como eu, não sei se sou criança, não sei se sou aborrecente, não sei se vou ficar maluco para sempre. Então, a gente vê que muitas das vezes, às vezes o aluno não gosta de trabalhar ritmo, às vezes ele não gosta de cantar, às vezes ele é tímido, mas aí na hora de colocar a questão da composição, ele se solta. Que aí é a parte que você está escrevendo sobre você. E querendo ou não, com certeza eles vão puxar ou problemas pessoais, ou conflitos interiores, alguma coisa que está difícil de resolver, alguma coisa que está incomodando, aquilo vai entrar na composição. Se for um grupo muito grande, você pode sugerir também, que fica super legal, escolher uma música pedir que eles ajudem a escolher uma música que eles gostem muito de cantar. E aí você divide em grupos, tipo, cada 7 alunos em um grupo, pode ir para a sala diferente ou para um canto da sala diferente, e você vai pedir para que eles criem uma paródia, ou que eles criem um novo refrão para aquela música, que seja pelo menos o refrão. Aí vocês vão ver que com o mesmo ritmo da mesma canção vai sair assuntos diferentes. Por quê? Às vezes o que incomoda uma pessoa não incomoda outra. Ou às vezes é o contrário, às vezes eles escolhem uma coisa que eles gostam muito de fazer. É difícil prever, né? E aí teria que ser de acordo com o perfil da turma e o que eles estão passando naquele momento. Então, às vezes, ao invés de você dar um tema, falar, vamos escrever hoje sobre a independência do Brasil. Não, deixa eles fazer o que eles... A letra é livre, vocês vão falar sobre... O grupo vai chegar no acordo e falar aquilo que vocês acham mais interessante, aquilo que vocês querem. Eu quero uma paródia do refrão dessa música. E deixa eles trabalharem. Com certeza vão ter resultados surpreendentes. Às vezes a gente fala, uns vão reclamar, vão sair com cara de aborrecido, mas no fundo, alguma coisa interessante você vai tirar dali, porque
é através dessa, né, de extravasar, que eles conseguem contar algumas coisas que às vezes, né, o psicólogo não consegue, às vezes o pai e a mãe não conseguem, às vezes a psicopedagoga não consegue, e às vezes numa música eles falam o que está irritando ou o que está fazendo eles felizes, né. Isso com todo mundo, principalmente com a adolescência, né, que tá a flor da pele aí. Então a canção, no caso aqui, é uma paródia da canção Paga Pau, que é do Fernando Sorocaba, que foi escolhido, e ao analisar as 2 primeiras estrofes, ele constatou a seguinte ideia expressa: indefinição. Ele colocou, que eu acho que até hoje, né, é meio que indefinição. O fato de não saberem aquela transição, se são crianças, se são aborrecentes, muitos já se consideram maiores e adultos, e expressa essa dificuldade de perceber segundo os significados dos termos apresentados pela subjetividade social. E hoje nós temos muitos temas que podem ser trabalhados, né, gente? Algumas falas extraídas das entrevistas realizadas, então, só para a gente ter uma ideia, né, da repercussão social. Ah, fala do que a gente vive, né? Agora eu gostei da canção, um aluno falou. Aí o outro falou assim: ah, quando meu pai estava muito mal, ele gostava de muito dessa música. Aí a outra falou: ah, a percepção, não tem mais timidez agora que eu comecei a cantar. Aí também pode ser a criatividade. Ah, quando a gente estava fazendo a nossa música, eu nunca tinha feito nada. Aí uma adolescente respondeu. Então, essa repercussão no contexto social, por mais simples que pareça uma frase ou um refrão, à medida que a gente vai incentivando isso, vocês vão ver resultados fantásticos, tá? A consciência. Ah, eu não tenho mais timidez, né? Quando a gente estava fazendo a música, eu nunca tinha feito absolutamente nada. Aí o outro falou que achou muito alegre. O outro, né, com relação à interpessoal. Ah, aprendi a conviver melhor com a minha família. Aspecto cognitivo, né? Aquela que a gente vai tocando sentado e todo mundo vinha andando de olho fechado. Ah, apontou a Fernanda. Então, assim, a princípio pode ser que eles não queiram falar, mas à medida que a gente vai desenvolvendo exercícios similares, eles vão falando sim. E o fazer musical, musicoterápico com os adolescentes da pesquisa, mobilizou funções superiores como memória, pensamento, linguagem, emoção. E se comprova por meio das falas, as quais descrevem relações com o contexto e fora dele, mostrando que o fazer musical alcançou a amplitude esperada, ou seja, afetou as subjetividades numa grande amplitude, segundo o autor. O documento é esse aqui, tá? Contribuições da musicoterapia para o fortalecimento da subjetividade de adolescentes participantes de um projeto social. Esse é o título aqui, tá? De onde eu tirei algumas falas e alguns exemplos que eu mostrei para vocês, ó. Aí, quem tiver interesse, depois quiser ler com calma, né? Ah lá, a produção corpórea, né? As fases. Primeira fase, ele trabalhou muito a capoeira, ritmos brasileiros. Depois veio a segunda fase, né? Eu coloquei resumido aí para vocês, e falei com as minhas palavras, mas ele colocou que cada fase, a parte do desafio, a quarta fase, aqui está a música, que eu coloquei só um trecho, né, da contribuição da letra que eles fizeram, e por aí vai. Então, pessoal, como o nosso guia tem essa parte falando, né, da questão de jovens e adultos, a gente não foca só em criança, então eu queria colocar um pouquinho aqui para vocês desse trabalho com adolescentes. Espero que tenha sido útil. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então eu vou pausar a gravação e agradeço pela presença, viu? Mesmo na semana aí da jornada EAD, vocês terem tirado um tempinho para estar aqui ao vivo.